Hi everybody, how are you? Desculpa a minha ausência por 2 semanas. No vídeo de hoje nós vamos ver o passado em inglês. Você já reparou que usamos bastante o passado no nosso dia a dia? Para contarmos uma história, para falarmos do nosso final de semana. O passado é um tempo verbal bastante usado. Em inglês, o passado ele não é difícil, mas existem 2 maneiras de se construir o passado. Quando nós usamos o verbo to be, o passado se comporta de uma maneira. E quando usamos os outros verbos, o passado se comporta de outra maneira. Vamos ver um exemplo com o verbo to be. She was tired last week. Ela estava cansada semana passada. We were with David last night. Nós estávamos com o Davi noite passada. Aqui nós temos 2 exemplos de 2 frases afirmativas. Agora vamos ver uns exemplos na forma interrogativa. Were you home last night? Você estava em casa ontem à noite? Na pergunta com o verbo to be no passado, nós simplesmente colocamos o verbo to be na frente do sujeito. A gente troca, como no presente. Simplesmente isso. Não vamos precisar de auxiliares. Um outro exemplo, where were you born? Aonde você nasceu? Simplesmente troca-se de lugar. Nas frases negativas, nós vamos fazer a negação com o próprio verbo to be e o not. Como, por exemplo, she wasn't busy last month. Ela não estava ocupada o mês passado. I wasn't in São Paulo a month ago. Eu não estava em São Paulo há um mês atrás. Um outro exemplo. She wasn't waiting for you at the bus stop. Ela não estava esperando por você no ponto de ônibus. Aqui nós temos o verbo to be, was, wasn't, que é o was mais o not, a forma contraída, wasn't. Então, se a gente tem a presença do verbo to be, a gente não precisa do auxiliar, nenhum auxiliar. A gente forma a negação com o próprio verbo to be. Um outro exemplo. What were you doing in São Paulo last week? O que você estava fazendo em São Paulo na semana passada? Aqui uma pergunta, então o verbo to be ele passa para frente do sujeito e a gente faz a pergunta, sem o auxílio de nenhum outro auxiliar. Agora vamos pensar nos outros verbos, vamos falar dos outros verbos, sem ser o verbo to be. Nós agora não estamos mais falando do verbo to be. Verbos como eat, like, read e também não estamos falando dos modal verbos, dos verbos modais. Tá? Nós estamos falando de todos os outros verbos. O passado simples, ele é formado de uma maneira diferente. Ele não é formado mais como o verbo to be. O verbo to be tem um passado, a gente forma o passado de uma maneira, e os outros verbos a gente forma o passado de uma outra maneira. Com os outros verbos, nós vamos precisar da ajuda de um auxiliar na pergunta e na negação. E o auxiliar do passado é o did. Vamos a um exemplo. I lived in São Paulo when I was a child. Eu morei em São Paulo quando eu era uma criança. Aqui temos uma frase na afirmativa no passado. Nós conjugamos o verbo principal, live, lived, no passado simples. E não precisamos de usar auxiliares. Agora, quando eu faço uma pergunta no passado, eu vou precisar da ajuda de um auxiliar. O passado simples em inglês, para se fazer perguntas e negação, nós precisamos da ajuda de um auxiliar. E o auxiliar do passado simples, ele é o did, para todos os outros verbos, exceto o verbo to be, ok? Vamos fazer uma pergunta, vamos a um exemplo. Did you live in São Paulo last year? Você morou em São Paulo ano passado? Você vê que aqui eu fiz uma pergunta, então eu usei o auxiliar did. Você reparou que o verbo principal, ele não foi conjugado? Did you live in São Paulo last year? O live aqui, ele ficou na forma infinitiva. Por quê? Porque eu estou usando o auxiliar, o did. O did, ele indica que a pergunta está no passado. Então, no passado simples, nós não precisamos conjugar o verbo, porque já tem o did ali na pergunta, indicando que estamos no passado simples. E você vê que, na hora da tradução,
O did, quando ele é um auxiliar, ele não tem tradução. Eu simplesmente traduzi, você morou em São Paulo no ano passado? Então você vê que aqui o did, ele não tem tradução. Porque na realidade ele está ali na perguntinha para indicar que aquela pergunta é uma pergunta no passado simples. Simplesmente para isso. Uma questão gramatical da língua inglesa. Um outro exemplo. Did you go to the party on Saturday? Você foi à festa no sábado? Você vê aqui, a gente usou o did e o verbinho go ficou na forma infinitiva. Por quê? Porque eu estou usando auxiliar. Sempre quando eu uso auxiliar no passado simples, eu não vou conjugar o meu verbo. E o auxiliar eu vou usar na pergunta e na negação. Na negação também eu vou usar o auxiliar. A negação no passado simples, ela é feita com o did e o not, que geralmente você vai ver a forma abreviada, didn't, que é o did not. Um exemplo, they didn't go to the party last Saturday. Eles não foram à festa o sábado passado. Então, sempre quando a gente usar o auxiliar, o verbinho não se conjuga, tá? Ele fica na forma infinitiva, ok? Então, recapitulando, quando a gente usa o verbo to be no passado, a gente não usa auxiliares. A gente faz a pergunta, trocando de lugar, não colocando o verbo to be na frente do sujeito, primeiro o verbo to be, depois o sujeito, e assim a gente faz uma pergunta. Na forma negativa, a gente simplesmente vai fazer a negação com o próprio verbo to be. E com os outros verbos, nós vamos precisar de um verbo auxiliar que vai ser o did. O did, no passado, ele é usado para todas as pessoas, tá? Ele é usado para todas as pessoas. É o único auxiliar do passado simples, é o did. E quando nós fazemos uma negação, nós vamos fazer a negação com o auxílio do did, que vai ser o didn't, did not. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada segunda-feira. A cada segunda-feira, um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye, bye.